Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer esse amigurumi de picolé com uma base oval feita com correntinhas e vou ensinar também como fazer diminuição invisível. Se você está aprendendo a fazer amigurumis, eu fiz um vídeo completo ensinando os principais pontos do crochê que usamos para fazer amigurumis. Além disso, deixei alguns links na descrição caso você queira comprar os mesmos produtos que usei nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para aprender a fazer amigurumis de forma descomplicada. Bom, eu ensinei que a gente usa o anel mágico para fazer a base da maioria dos nossos projetos em amigurumis. Dessa vez, nesse vídeo, eu vou te ensinar que usando as correntinhas a gente também pode fazer uma base para começar os nossos amigurumis. Só que dessa vez, ao invés de fazer uma base circular, a gente vai fazer uma base oval para ficar no formato de um picolé. Antes da gente começar, a gente primeiro precisa fazer um nó corrediço. O nó corrediço, ele serve para segurar os nossos pontos e para eles não desmancharem enquanto a gente trabalha as correntinhas. A gente pega essa ponta da linha, posiciona mais ou menos assim no dedo. Essa outra ponta a gente também pega e passa essa ponta solta para cá, como se a gente fizesse um laço, tá vendo? Agora a gente precisa passar essa linha maior dentro desse círculo. A gente pode descer o círculo e puxar a linha que tá aqui para fora, segurando essa outra linha para não desmanchar. Fizemos o nosso nó corrediço. Agora, no nó corrediço, a gente vai trabalhar 6 correntinhas. Se você não sabe fazer correntinhas, no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, eu já ensinei como fazer e eu ensinei também os principais pontos que a gente usa para fazer crochê. Bom, eu fiz as minhas 6 correntinhas. Então agora a gente vai precisar fazer um ponto baixo nas próximas 4 correntinhas. Porém, para fazer o ponto baixo, a gente sempre começa nesse segundo ponto a partir da agulha. Se a gente fizer nesse primeiro ponto, a nossa linha ela vai se desfazer e a gente não vai conseguir fazer um ponto. Por isso que a gente sempre trabalha no segundo ponto a partir da agulha. Então a gente vai fazer 4 pontos baixos nessas alcinhas aqui, nessas alcinhas de fora das nossas correntinhas. Sobrou esse último ponto aqui. Nesse ponto, a gente vai fazer um aumento triplo. Como eu já expliquei, 3 pontos baixos nesse mesmo ponto. Tá, e por que nós estamos fazendo 3 pontos baixos nesse ponto e nos outros nós fizemos normal? Como a gente quer que a nossa forma comece a ficar oval, a gente não quer ela circular, a gente precisa sempre criar aumentos nas extremidades. Da mesma forma se a gente fosse fazer um quadrado, por exemplo. Só que se eu tivesse feito um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, a nossa forma ela ficaria redonda. Como eu quero uma forma oval, essa parte aqui mais reta e só arredondando nas pontas, eu só vou fazer aumento nas extremidades, que foi esse caso. Então no próximo a gente vai trabalhar como a gente trabalha no anel mágico. A gente fez os pontos desse lado da correntinha, estamos fazendo uma curva para virar e vamos continuar a fazer os pontos desse outro lado da correntinha. Para continuar, nós vamos fazer 3 pontos baixos nos próximos pontos das correntinhas. Então a gente vai fazer 1, 2, 3 pontos baixos, pulando esse ponto do meio. Como a gente quer continuar o nosso formato oval, aqui seria essa outra correntinha, seria uma extremidade. A gente vai fazer um aumento nesse último ponto. Agora a gente já consegue ver que a nossa forma, ela está oval, ela não está circular. Ela está começando a ficar um pouco mais oval. E para continuar, a gente quer aumentar esses pontos. Se você contar, nós temos 12 pontos baixos no total. A gente não quer só fazer 12 pontos baixos, nós queremos aumentar para 18 pontos baixos
e aumentar mais uma vez para 24 pontos baixos, que vai ser o tamanho final do nosso picolé. Então, para isso, a gente precisa fazer mais uma volta aumentando. Lembrando que, para manter essa forma oval, a gente precisa aumentar somente nas extremidades. Esse próximo ponto, ele já é uma extremidade, então a gente vai fazer um aumento. Eu fiz o primeiro ponto do meu aumento, eu já vou marcar para eu não me perder, porque aqui eu vou saber que eu estou começando a minha segunda volta. E eu vou fazer mais um ponto baixo dentro desse ponto para terminar o meu aumento. Agora, nos próximos 3 pontos, a gente vai fazer 3 pontos baixos normais. Chegamos em mais uma extremidade. A gente vai fazer um aumento nessa extremidade. Se a gente fizer somente um ponto baixo aqui entre essas duas extremidades, a nossa peça ela vai fazer uma linha reta e pode começar a criar um retângulo ou um quadrado. A gente quer manter a forma oval, então para acompanhar esse aumento e esse aumento das extremidades, a gente também precisa adicionar um aumento no meio. Bom, eu fiz os meus aumentos, meus 3 aumentos, um na extremidade, um no meio e outro na outra extremidade. E agora a gente vai continuar e vamos fazer mais 3 pontos baixos para manter essa parte reta. Seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui embaixo, nós vamos fazer um aumento nessa extremidade, como a gente fez um aumento nessa outra extremidade. Para acompanhar esse ponto do meio, a gente precisa fazer mais um aumento. Então, a gente vai fazer, nesses 2 últimos pontos, um aumento em cada ponto. A gente já consegue ver, então, que a nossa forma ela está se mantendo oval. Como a gente quer aumentar mais, fazer mais uma rodada de aumentos para chegar em 24 pontos, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai precisar fazer os aumentos somente nas extremidades. Então, vamos continuar. Próximo ponto, que é a nossa próxima volta, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos marcar para a gente não se perder. Como esse ponto se tornou uma nova extremidade, a gente vai fazer um aumento nesse ponto. Vamos continuar fazendo 3 pontos baixos nos próximos pontos. Como na volta anterior a gente fez aumentos nessas voltas, nesses pontos, a gente criou mais pontos entre as extremidades. Então, para a gente manter a forma oval e não se perder, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, nesse ponto, ele ainda não é uma extremidade, a gente vai fazer um ponto baixo. Nessa extremidade, a gente vai fazer um aumento. Aqui, a gente faz um ponto baixo para acompanhar o aumento desse outro ponto. Aqui, a gente vai fazer um aumento. Nesse daqui, vamos fazer um ponto baixo e, por fim, mais um aumento, para ele continuar fazendo a forma oval. A gente vai fazer um ponto baixo, um aumento 3 vezes. Nesses próximos pontos, para a gente manter essa lateral reta como esse outro lado está, a gente vai fazer de novo 3 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que desse lado. A gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, 2 vezes para acompanhar, para essa curva acompanhar essa outra aqui. Então, a gente faz um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Prontinho, finalizamos a nossa forma oval. E se você contar todos esses pontos, nós vamos ter 24 pontos baixos, que é o tamanho que vai ficar o nosso picolé. Ele vai ter 24 pontos baixos. Lembrando que a gente precisa criar uma profundidade. A gente não pode deixar a peça plana, porque o nosso picolé ele não é plano. E a gente vai continuar esse processo até a gente ter 10 voltas de 24 pontos baixos. Lembrando que sempre que você remove o marcador, faz um ponto baixo e coloca o marcador novamente, você está começando uma nova volta. Então, você vai fazer esse processo 10 vezes com os 24 pontos baixos. Caso você precise, você pode também ter um papel e um lápis do lado e ir anotando quantas voltas você for fazendo até você ter 10 voltas de 24 pontos baixos. Então, eu vou continuar e aí eu volto para mostrar como ficou. Bom, assim que ficou o nosso picolé até aquelas 10 voltas que eu falei para a gente fazer de 24 pontos baixos, tá?
ele ficou com esse formato, já tá com formato de picolé. Antes da gente começar a fazer as diminuições para fechar esse buraco que a gente tem aqui, eu recomendo nessa etapa você já colocar um olhinho de segurança ou fazer um bordado na boca. Eu vou ensinar para vocês como fazer, tá bom? Para colocar o olho de segurança, eu vou usar esses olhinhos de 6 milímetros. Se você usar muito grande, pode ser que fique desproporcional. Se você usar muito pequeno, também pode ser que fique um pouco desproporcional. Então, eu recomendo de 6 ou até mesmo de 10 milímetros para colocar aqui. Eu tô usando um que ele tem uma bordinha marrom, tá vendo? São os únicos que eu tenho de 6 milímetros, então eu vou usar. Mas eu, particularmente, prefiro esses que são todos pretos, que não tem essa corzinha ao redor, mas isso também fica a seu critério. Então, a gente precisa contar que a gente vai colocar os nossos olhinhos de segurança entre as voltas 8 e 9. Como que a gente descobre quais são as voltas 8 e 9? A gente conta a partir daqui de cima, tá vendo? Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa nossa linha é 8, 9. Então, a gente coloca os olhinhos de segurança entre as voltas 8 e 9. Eu vou usar uma agulha para abrir um pouco o tamanho do buraco para poder entrar o olhinho. Não muita coisa, tá? É só para ele fazer um buraquinho aqui pra gente conseguir colocar o olho. Esses olhos de segurança, eles vêm como se eles fossem um parafuso atrás, tá vendo? E ele vem também com essas tarraxinhas que servem pra gente prender e segurar e não sair o olhinho. Então, eu coloquei um olhinho. Geralmente, a gente pode colocar aqui, separar uns 3 ou 4 pontos para colocar o próximo olhinho. Então, a gente conta 1, 2, 3. E a gente pode colocar depois do terceiro ponto. Isso também fica a seu critério. Caso você queira ele com o olhinho mais juntinho ou mais separado, você que decide. E ele ficou mais ou menos assim, tá vendo? Como ele ainda não tem uma forma, não tem nada que segure, ele amassa, mas a gente já vai resolver isso. Recomendo colocar o olhinho de segurança, fazer a boquinha antes da gente começar a fechar e só prender quando você terminar de fazer a boquinha e tudo bonitinho e achar que tá tudo no lugar. Bom, e agora a gente vai poder fazer também uma boquinha nele. Para fazer uma boquinha, você pode tanto usar uma linha preta de amigurumi também, quanto uma linha um pouquinho mais fina. Pode ser uma linha de costura ou até mesmo linha para bordado, tá? Eu vou usar essa linha mais fina porque eu quero deixar ali a boquinha dele um pouquinho mais delicada. Mas não tem problema se você usar uma linha de amigurumi, da mesma forma vai funcionar. Coloquei a linha na agulha. E agora, pra gente fazer um pequeno sorrisinho nele, uma coisa bem simplesinha, a gente vai começar inserindo a agulha pelo lado de dentro do nosso amigurumi. Então, a gente vai colocar o primeiro ponto bem aqui no meio, na mesma linha que a gente colocou o olho, e bem do ladinho, no ponto bem do lado, e a gente vai puxar um pouquinho a linha. Não precisa puxar muito. O próximo ponto a gente vai fazer bem aqui no meio. E a gente tira pelo outro lado. E puxou. A gente fez uma linhazinha da boca. Dá pra deixar assim, você pode fazer uma boquinha reta, pode fazer do jeito que você quiser. Pode fazer uma boquinha curvada, ao contrário. Eu vou fazer uma boquinha sorridente. Agora, o próximo ponto a gente vai por dentro também e vamos colocar na mesma linha que a gente fez esse primeiro ponto. E passou a agulha. Agora a gente vai de novo colocar no mesmo ponto que a gente inseriu e vamos puxar pelo outro lado. E a gente fez. A gente pode arrumar aqui. Não puxa muito e a gente fez um sorrisinho no nosso sorvetinho. Agora a gente pode pegar essa linha que sobrou, a gente corta ela, não corta muito, corta uma parte só e dá um pequeno nó aqui embaixo. Lembra de não puxar muito, porque se você puxar muito a linha, o sorrisinho ele pode acabar entrando entre os buraquinhos que a gente fez dos pontos e sumir.
Então a gente não aperta, a gente deixa um pouquinho mais frouxo. E lembrando, é claro, você pode fazer com uma linha de costura, pode fazer com linha de bordado ou com a própria linha do amigurumi. Depende muito de como você quer, se você quer uma boquinha mais grossa ou se for o que você tiver no momento também serve. Eu gostei da posição dos olhos e eu gostei de como eu fiz a boquinha. Agora, para finalizar, para a gente deixar esse olhinho bem seguro, a gente vai colocar a tarraxinha de segurança. A gente coloca essa parte, tá vendo? Que é um pouquinho mais protuberante, que é um pouquinho para fora. Essa parte aqui é onde a gente vai encaixar o parafuso aqui do lado de dentro, tá vendo? Eu coloco com muito cuidado para não furar seu dedo, tá? Coloquei no buraco, dei uma empurradinha, tá vendo? Ele não entrou 100%. A gente segura aqui nas laterais e empurra. Fez um tec, significa que ele já tá seguro e ele não sai mais. A gente vai fazer a mesma coisa para esse outro olhinho. Agora que a gente já colocou o nosso olhinho e fizemos a boquinha e já tá tudo seguro, a gente vai fazer a nossa primeira volta de diminuições. Eu vou te ensinar direto a diminuição invisível, que ela deixa o nosso trabalho um pouquinho mais, com acabamento um pouquinho melhor. Então, a gente precisa sair dos 24 pontos baixos e diminuir novamente para 18. Depois dos 18, a gente diminui mais uma vez para 12 e, por fim, a gente vai ter no final somente 6 pontos baixos para a gente conseguir fechar a nossa peça. Para começar, nós vamos fazer 2 pontos baixos, porque nós vamos diminuindo gradualmente. Se a gente só fizer diminuições, a gente vai fechar a peça muito rápido e ela não vai fazer a mesma curvinha que ela está fazendo aqui. Então, a gente vai fazer devagarinho. Então, a gente começa com 2 pontos baixos na nossa próxima volta. Agora, o nosso próximo ponto, a gente vai fazer uma diminuição invisível. A diminuição invisível, ela pega somente essa alcinha aqui de trás. Como que funciona? A diminuição, ela transforma 2 pontos baixos em um único ponto. Diferente do aumento, que o aumento transforma um ponto baixo em 2 pontos. Então, a gente pega, vamos para fazer a diminuição invisível, a gente vai pegar só essa alcinha de fora do primeiro ponto e vamos pegar também a alcinha de fora do segundo ponto. A gente puxa a linha por dentro dessas duas alcinhas. Agora, a gente vai ter 2 alcinhas, nós vamos puxar a linha de novo por dentro das 2 alcinhas e a gente fez uma diminuição invisível. Para continuar, a gente vai fazer novamente mais 2 pontos baixos. Depois dos 2 pontos baixos, vamos fazer mais uma diminuição invisível. Então, pega somente a alcinha de trás do próximo ponto e a próxima alcinha de trás do outro ponto. Puxa a linha por dentro das 2 alcinhas. Sobraram 2 alcinhas, puxa a linha de novo e fizemos mais uma diminuição invisível. E a gente vai fazer isso por toda a volta até chegar aqui no marcador mais uma vez. Vamos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição invisível por toda a nossa volta. Terminei de fazer os 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E você vê que ele já começa a fazer uma inclinação porque ele já está fechando o nosso buraco. Se você contar, nós vamos ter 18 pontos baixos. Como a gente quer diminuir mais uma vez, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, porque nós vamos tirar 6 pontos para de 24 a gente ir para 18 pontos baixos. Então, como eu já ensinei, a gente faz um ponto baixo, marca quando começa a nossa outra volta e vamos fazer mais uma vez a diminuição invisível. A gente fez mais uma volta de diminuições. Agora, antes da gente fechar esse buraco, o nosso picolé, ele tá bem maleável, então a gente precisa colocar um enchimento nele o suficiente para ele não deformar. Terminei de colocar o enchimento o suficiente para a nossa peça ela não deformar caso a gente
aperte ela, tá? Você pode sempre ir colocando aos pouquinhos, coloca um pouco aqui ao redor também, pra essa peça, esse lado ficar um pouquinho mais gordinho, e vai colocando até você sentir que a peça tá bem firme. Como a gente fez as diminuições em escadinhas, a gente começou com 2 pontos baixos, uma diminuição, depois 1 ponto baixo, uma diminuição. Agora a gente vai fazer somente uma volta de diminuições até a gente ter 6 pontos baixos. Terminamos de fazer as nossas 6 voltas e a gente tá só com um pequeno buraquinho aqui no meio, tá vendo? Como agora a gente não vai fazer mais diminuições, até porque se a gente fizer mais diminuições, a nossa peça vai começar a ficar com uma pontinha, tá vendo? E aí essa pontinha, ele vai ficar parecendo um balão. Então a gente vai pegar, vai cortar um pouco desse fio e vamos puxar a alcinha pra fora. Coloquei a alcinha na nossa agulha e por cada um desses pontos a gente vai passar a nossa agulha, mas a gente vai pegar somente essa alcinha de fora, a gente puxa para ir fechando o círculo, pega a próxima alcinha e puxa. A gente vai fazer isso até a gente terminar todos esses 6 pontos. Passei pelos 6 pontos e puxei bastante, agora a gente já não tem nenhum buraquinho aqui no meio. Para a gente poder esconder esse buraquinho, a gente vai passar a nossa agulha no meio desse ponto e vamos puxar ela aqui atrás, bem aqui em cima. Vamos dar uma arrumadinha para ele ficar no formato do nosso picolé. Passei por esse lado, agora a gente puxa um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais achatado aqui embaixo, tá vendo? Que aqui é onde a gente vai colocar o palito. Coloquei, vamos esconder a nossa linha para ele não se desmanchar. Então, no ponto de baixo, mais ou menos, na mesma linha, a gente vai botar a nossa agulha, vamos dar uma puxada. Aqui a gente não pode puxar muito, senão ele vai afundar a nossa peça. A gente só puxa o suficiente para essa linha ficar bem escondida. Então, eu puxei, vou fazer mais uma vez. Dessa vez eu vou sair a linha aqui embaixo. Não dá uma puxada, ó, senão ele amassa a peça, tá vendo? Aí você vai ter que dar uma desamassada. E agora a gente tira o restante da linha. Se ficar uma pontinha pra fora, essa pontinha rosa a gente só coloca com a agulha ela lá pra dentro. E pronto. Esse é o nosso picolé. Agora a gente vai fazer o palito dele. Para o palito eu vou usar uma linha marrom, nesse caso eu tô usando uma linha caramelo. Para fazer o palito a gente não vai trabalhar em correntinhas que nem a gente fez o picolé. Mas, caso você queira, você pode criar o picolé com anel mágico ao invés de fazer com correntinhas, ou você pode construir o palito também com correntinhas ao invés do anel mágico, isso tudo fica a seu critério. Eu vou fazer com o anel mágico porque eu já ensinei a fazer com a correntinha para deixar essa forma oval. Então agora, como eu quero continuar um círculo, eu vou usar o tradicional, que é um anel mágico. Eu já ensinei no vídeo anterior, que eu vou deixar no card desse vídeo, como fazer o anel mágico e os principais pontos que a gente usa no crochê para fazer amigurumis. E se você ainda não viu, você dá uma olhada e depois vem para esse vídeo para continuar. Dentro do nosso anel mágico, eu vou fazer 5 pontos baixos. Eu vou fechar o anel mágico e fechar ele completamente com um ponto baixíssimo. Essa daqui vai ser a base do nosso palito e ele vai ficar desse tamanho. Agora, pra gente continuar, a gente precisa criar novamente a profundidade. Para continuar a profundidade, nós vamos fazer 5 pontos baixos e repetir até a gente ter 6 voltas. Então, você vai fazendo, até ele ficar um tubinho assim. Eu vou fazer e eu já volto para mostrar como ficou. Antes da gente continuar, eu fiz só mais uma volta, tá? De 5 pontos baixos. Mas o nosso anel mágico, se a gente continuar construindo, a parte de fora dele vai começar a ficar pro lado que a gente vai usar. Então, você dá uma pequena empurrada só para essa parte, que é a parte mais bonitinha, mais arrumadinha, ficar para fora. E aí você continua trabalhando em 5 pontos baixos. Bom, eu terminei aqui todas as voltas de 5 pontos baixos e esse é o nosso palito.
Quando a gente for colocar no nosso picolé, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer a última etapa, que é costurar o palito no picolé. A gente vai cortar um pedaço de linha. Vamos puxar o nó. Vamos colocar a linha na agulha. A gente não vai colocar enchimento aqui dentro, porque essa peça ela já tá bem durinha, ela não vai desmanchar quando a gente apertar. E a gente vai fazer uma costura por volta dessa nossa finalização de diminuições e colocando em cada pontinho desse. Eu vou mostrar bem de perto. Com a linha, a gente vai pegar entre esse aqui, entre um ponto e outro. Então, coloca a agulha aqui dentro e sai a agulha do outro lado, tá vendo? A gente puxa. Puxou, ela já vai ficar bem, já deu uma firmadinha. Agora a gente vai puxar um pouquinho e vai passar a nossa agulha por entre esse próximo ponto do nosso palito. E vamos puxar. Assim a gente já firmou um lado do nosso palito. Vamos fazer mais uma vez. A gente vai passar a agulha pelo próximo ponto do nosso palito. Nós vamos trabalhar costurando em círculo. Vamos puxar e agora a gente vai passar pelo mesmo ponto que a gente passou o último e vamos atravessar o outro lado de pontos, sempre nessa voltinha aqui bem pequena. E a gente puxou, conferindo para ver se tá mais ou menos no centro. Agora a gente vai pegar o próximo ponto e vamos puxar, sempre garantindo. Vamos passar pelo nosso próximo ponto, acredito que esse seja o nosso último. Passar de novo por aqui, passa no ponto, puxou, passou nesse e encontrou com o primeiro ponto que a gente fez. Cuidado para não enroscar a linha, passa sempre por trás e puxou bem. Se você puxar bem, o nosso palito já tá no nosso picolé, tá vendo? Agora a gente vai só esconder essa linha. Para esconder essa linha, a gente vai passar ela por dentro desse ponto mais uma vez e vamos jogar a linha lá atrás, como eu ensinei. Só que como essa linha ela é diferente do nosso picolé, a gente não vai passar ela entre os pontos, porque senão vai ficar uma pequena linha marrom aqui no meio. Então, a gente só vai puxar bem para essa linha não se desfazer. Vamos arrumar bem. E a gente pode só cortar. Puxa bastante e corta a linha, que ela some. E assim ficou o nosso picolé de morango. Não esquece de deixar nos comentários se você teve alguma dificuldade. E além disso, posta uma foto do seu amigurumi no Instagram e me marca. Não esquece de se inscrever para aprender a fazer amigurumis de forma descomplicada. Tchau, tchau e até a próxima!